Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 9 de agosto de 2022, são 8 horas da manhã. E o New York Times e a imprensa americana em geral dizem que Bolsonaro já perdeu e que seu maior medo é ser preso. Intitulado "Bolsonaro tem medo de ir para a prisão e tem razão de ser", é um artigo publicado no jornal americano The New York Times, um dos mais influentes do mundo, nesta segunda-feira, dia 8, e aponta que Bolsonaro está prestes a perder as eleições presidenciais de outubro, o que o faz preocupado pela possibilidade de, na sequência, ser preso por ações antidemocráticas. Segundo o artigo, o medo é evidenciado pelas suas tentativas enérgicas de desacreditar a eleição antes que ela aconteça, e cita como exemplo a reunião recente com diplomatas estrangeiros quando tentou difamar o sistema de votação eletrônica do país. O texto também menciona que Bolsonaro teme ter o destino de Jeanine Áñez, a presidente da Bolívia, a ex-presidente da Bolívia, que deu o golpe contra Evo Morales e governou o país por algum tempo sem ter recebido um só voto nas urnas. O fato é que Bolsonaro é visto na comunidade internacional como um meliante que tenta dar um golpe no Brasil por medo de pagar por vários crimes. A imprensa internacional acredita que Bolsonaro vai sofrer uma derrota acachapante para Lula em outubro. E a equipe da Polícia Federal, que protege Lula, cita opositores radicalizados e diz que está muito difícil fazer a segurança do Lula, há preocupação quanto à segurança dele por conta dos opositores, dos bolsonaristas armados, e pede apoio. Delegados enviam pedido de apoio às superintendências e listam episódios de violência. A equipe da Polícia Federal, que cuida da segurança do ex-presidente Lula, enviou ofício às superintendências regionais do órgão com uma lista do que chama de adversidades enfrentadas para a proteção do candidato petista nesta eleição. O grupo da PF cita na relação o acesso a armas de letalidade ampliada, decorrente das mudanças legais realizadas em 2019, entre os problemas a serem enfrentados ao longo da campanha eleitoral. O documento ao qual o jornal Folha de São Paulo teve acesso é um pedido de apoio enviado às chefias da superintendência em estados por onde passou o candidato líder nas pesquisas. O contexto político e social no qual se realiza a operação de segurança é composto por, entre outras adversidades, opositores radicalizados e acesso a armas de letalidade ampliada. O fato é que o bolsonarismo realmente está numa situação de radicalização que oferece risco a todos. Mas como esses grupos violentos são ligados a Bolsonaro, é lógico que o Lula se torna o maior e o mais importante alvo deles. E no Metrópolis, como o PSDB deve se posicionar sobre Lula em segundo turno? Resumindo, o partido diz que a velha guarda, Fernando Henrique Cardoso e outros tucanos históricos, vão apoiar Lula, e os mais novos, inclusive a bancada do PSDB no Congresso, deve ficar neutra ou apoiar Bolsonaro. Eles vão ser liberados, os membros do PSDB vão ser liberados para apoiar quem quiserem. E ao final, o Eduardo Bolsonaro rouba também o número de campanha de Tiririca, e essa é uma piada pronta. Bolsonaro diz que ministros do STF que têm medo do AI-5 são frouxos. Imagine, por que é que alguém iria ter medo de um golpe militar de gente que matou e torturou tanto meio século atrás, né? O Bolsonaro disse nesta segunda-feira que os ministros do STF que têm medo de um novo ato institucional são frouxos. Para ele, ato institucional é corriqueiro, né?
E o Procurador-Geral da República descarta federalizar investigação de assassinato em Foz e assim dificulta as investigações, e a lista de prevaricações do PGR e da vice-PGR vai causar a eles muito problemas a partir do próximo período presidencial. Eles não perdem por esperar. Saiam às ruas, desafia Jobim sobre inflação. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, afirmou em entrevista publicada no dia 24 no jornal Valor Econômico que o maior problema da campanha de Bolsonaro é a inflação e que essa inflação vai começar a cair com o recuo do preço dos combustíveis. O Bolsonaro nega querer imunidade depois que sair do cargo de presidente da República. Vão falar que arreguei. O Bolsonaro disse em entrevista ao Flow Podcast que não quer uma proposta de emenda à Constituição que visa blindar todos os ex-presidentes para que não sejam presos quando deixarem o cargo. O projeto foi articulado recentemente por aliados dele. Não estou interessado nisso. Vão falar que eu estaria pedindo arrego. Peidou na farda é o linguajar, afirmou Bolsonaro. Posteriormente, ele afirmou que a votação não pode ocorrer sob manto da desconfiança e destilou a velha cantilena sobre risco à eleição. E o ativismo político de militares faz com que os Estados Unidos proíbam a venda de armas para o Brasil. Bolsonaro não vai poder comprar armas no país, nos Estados Unidos, até o fim do seu mandato, simplesmente porque os militares americanos temem o bolsonarismo mais armado do que já está. E a Anitta expõe ao vivo o áudio de Lula em resposta a um convite seu. A cantora revela, assim, uma proximidade crescente com o ex-presidente, assim no sentido até de estarem desenvolvendo uma amizade. Anitta participou nessa segunda-feira, 8, do Pod Delas, programa semanal de podcast apresentado por Tata Staniek e Bruna Unzueta, fenômeno entre os jovens. A cantora revelou ao vivo que convidou o Lula para participar de uma próxima entrevista ao seu lado. Fiz o convite sem vocês saberem. Se quiser, vocês recebem. Se não, não precisa, tá? Em seguida, ela pegou o celular e exibiu o áudio que Lula enviou como resposta. E para a equipe de Bolsonaro, começa hoje a virada na campanha com o pagamento do auxílio emergencial, agora em R$ 600, com mais 200 durante o período eleitoral. Porém, a campanha dele acredita que ele deve crescer 1,5 ponto com esses auxílios. E os militares de campanha tentam demover Bolsonaro do 7 de setembro em Copacabana. Dizem que não há estrutura para fazer esse evento na orla da praia no Rio de Janeiro e que esse desfile dessa forma põe em risco até o público. Vamos ver se o Bolsonaro vai dar bola para isso. Minha amiga, meu amigo, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.